dia, graça e paz. Amém. Vou tentar ser 1.5. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com você, uma igreja amada, igreja querida, nesse momento especial, né, de pregação, de culto, de ceia. Então, eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Queria convidá-los a abrir o livro de Tiago. Esse é uma série de sermões que eu estou pregando lá na igreja do Gino Meio, Tiago. E vou compartilhar hoje também esse texto de Tiago, capítulo 1. Dos versos 26 ao verso 27. Tiago, capítulo 1, verso 26 ao verso 27. Que diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de friar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Queria orar mais uma vez. Senhor, te pedimos, assim como o salmista diz, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a beleza da tua lei. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito ilumine a nossa mente, que possamos nesta manhã não ser meros ouvintes, mas praticantes da tua palavra. É assim que eu te peço, em Cristo Jesus. Amém. A igreja brasileira, ela sofre de vários problemas, e um deles é acreditar. Um deles, lógico que não é todo o problema, mas um deles é acreditar que por ter milagres em algumas igrejas. Um dia desse eu tive essa difícil tarefa de assistir um programa de televisão de Valdomiro Santiago. Eu fiz essa boa tarefa e ele perguntava a alguém, dizendo assim: diga aí, o que é que você recebeu aqui? Dizendo que ficou rica lá na igreja e tal. Aí eu disse assim: mas você já participou de quantas igrejas? Ele participou de várias igrejas. Aí aquele capoeiro dele olha aí, aqui tem. Então, para muitas igrejas, o que é que valida aquela igreja ser verdadeira? Hoje, não tem milagres. Os ditos apóstolos se baseiam nisso. Teve milagre, aqui tem milagre. Então, é uma igreja verdadeira. Primeiro, eu não nego que Deus ainda hoje realiza milagres. A conversão de um pecador é um grande milagre. Perdido, depravado, agora ser um crente, santo, salvo, é um milagre. Então, eu não nego que Deus faça milagre. Segundo, é possível que muitos dos ditos milagres que aconteçam nessas igrejas sejam só encenações. Você pode ver que a maioria delas, sim, eu estava com dor de cabeça, eu estava com mal-estar. Dificilmente você vai ver alguém que, sei lá, não anda e é sempre assim, coisas curas subjetivas, né? Eu estou com mal-estar, eu estava sentindo uma dor aqui, não estou sentindo mais. Então, é possível que sejam só encenações. Terceiro, ainda que sejam milagres, ainda que possam acontecer milagres, isso não caracteriza fidelidade bíblica. Por quê? Abra comigo, por favor, Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 7. Diz assim: segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente
que seja afastado aquele que a outra tem. Então será de fato revelado em mim aquele quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios. Lembra lá que Jesus falou, Mateus 7, né? Muitos naquele dia irão dizer, em teu nome profetizamos, em teu nome. Então, milagres, eu posso ver alguém sendo ressuscitado. Eu posso ver alguém voando. Para mim não quer dizer nada. Nada. Porque o que é que vai caracterizar? Qual é uma da característica de uma igreja ser verdadeira? É a exposição, a pregação fiel da palavra de Deus. Lógico, repito, isso não exclui milagres, mas pode ter milagre e ser uma falsa igreja. Uma verdadeira igreja é aquela que expõe verdadeiramente a palavra de Deus. Mas veja, isso é uma característica da verdadeira religião. Isso não é o todo que a Bíblia diz. Por quê? Porque alguém pode pregar fielmente e não viver. São coisas distintas. Richard Bach disse assim uma vez, no livro O Pastor Reformado: é muito triste quando um pastor serve a comida e ele mesmo não se alimenta. Então o que ele está querendo dizer? É possível que alguém pregue, mas não viva. Então nesta manhã eu anuncio o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com o seguinte tema: característica da verdadeira e da falsa religião. Nós vamos ver dois ensinamentos. Primeiro, aqui de acordo com o texto, quais são as duas características da falsa religião. Primeiro, aqui é formalismo, o falso formalismo e regras curtas quanto à língua. Por que isso? O primeiro aspecto do formalismo é que muitas pessoas se consideram religiosas simplesmente por frequentar o culto ou praticarem oração e jejum. Nós reformados temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes, e é legítimo, a gente preza muito pelo culto, mas às vezes a gente preza tanto que parece que é uma caixinha. Tem gente reformado que é feito maisena, aquela amarelinha, 30, 40 anos, a mesma cor, o mesmo nome, o mesmo jeitinho. É um formalismo. É assim, é um formalismo. Mas será que isso verdadeiramente caracteriza? Será simplesmente nós cantarmos salmos com obediência? Será simplesmente nós termos pregação, termos o exercício da disciplina eclesiástica? Será que tudo isso é característica da verdadeira religião? Tudo isso pode ser formal. Por favor, mais uma vez, vamos lá para Isaías. Vamos procurar o que a Bíblia tem para dizer. Isaías capítulo 1. Isaías 1. Do 12 até o verso 13. Isaías capítulo 1, verso 12 ao verso 13. Diz assim o verso 12: quando vires para comparecer perante mim, quem vos requerer o só pisar dos meus átrios, não continuareis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao juntamento solene. Está fazendo certinho o juntamento, só exterior. Avança um pouquinho. 29, Isaías 29, verso 13. Isaías 29, 13. Diz assim, Isaías 29, 13: o Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que naturalmente aprenderam. Então é possível nós estarmos na igreja, chegarmos aqui 8h50, ficarmos prestando atenção no culto, mas o nosso coração está distante de Deus.
Isso aí tem que fazer sempre uma avaliação. Esse dia eu estava pensando, né? Eu estava em casa e orando assim: Senhor, o que me motiva a ir para a igreja mesmo? É só o compromisso que eu sou pastor? Ou tem algo mais? Ou é alegria? Deus está na igreja, vou cumprir tabela. Eu sou pastor. Porque se não fosse, o Senhor me ajuda a ser crente, aumenta a minha, para não cair no formalismo. Então, essa é a primeira característica da nossa religião. Eles fazem tudo certinho. Pega o testemunho de Jeová para você ver uma coisa, o compromisso que eles têm, uma formalidade. Domingo está evangelizando, silencioso do culto. É uma coisa impressionante. Formalidade, mas estão distantes do Senhor. A segunda coisa, lembra que eu falei lá no começo, que nós temos que pregar fielmente, mas essa pregação, ela não pode ficar só em palavras. No cristianismo não poderá acontecer isso, esse divórcio que acontece na igreja brasileira entre aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo. E Tiago vai dar aqui, irmãos, uma coisa tão pequena, mas que tem destruído tantas vidas. Veja o que ele vai dizer lá. Vamos lá para Tiago, que é a segunda parte de uma falsa religião ou de um aspecto simplesmente formalista de servir a Deus. Tiago 27, 1:27. Se alguém supõe ser religioso, não é? Certo? Ou seja, não é só seu formalismo, mas servir a Deus de coração. E o segundo aspecto, deixando de frear a língua. Os puritanos diziam assim: a língua é tão terrível que Deus deu a boca, Deus deu os dentes, porque se você não tiver dente, você fecha a boca, ele dizia. Mas se você não tiver dente, não conseguir fechar a boca, ele disse: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O poder destruidor que a língua tem. Então, o segundo aspecto que Tiago apresenta agora é uma situação perfeitamente possível e que poderia estar acontecendo nas igrejas das quais Tiago era pastor. Certo? As pessoas se julgavam cristãs quando na verdade não são. O ponto dele é dar um exemplo prático da inutilidade de ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e não praticá-la. Esse é o que Tiago vai tratar aqui. O exemplo é o da falta de controle da língua, tema que Tiago vai explorar depois, no capítulo 3 de sua carta. A situação tem a ver com quem supõe ser religioso, isto é, crente, pertencer à religião por excelência, mas com essa dificuldade de frear a língua. Apenas a pessoa supõe que é cristã, isto é, imagina que provavelmente seja. Contudo, ao mesmo tempo em que cuida essa pessoa de ser cristã ou de achar que é crente, está deixando de frear a língua. Eu não sei aqui quando a língua é tão terrível. Tem um filme, um desenho, depois de um filme, que retrata bem isso. Tem um filme chamado Mowgli, o Menino Lobo. E todo o filme vai girar em a briga de um tigre chamado Shere Khan, que quer matar Mowgli. Todo o filme é isso. Mas no final, Mowgli se revolta e quer matar Shere Khan. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar uma coisa que todos os animais na floresta têm medo, que é a rosa vermelha. É o fogo. Ele vai na cidade dos homens, pega lá uma tocha para matar Shere Khan e sai correndo. Ele entra dentro da mata e sai correndo para matar Shere Khan. Quando ele consegue, porque Shere Khan antes já tem sido ferido pelo pai de Mowgli quando era pequeno e fica cego de olho. Aí Mowgli faz associação: isso aqui é terrível, os animais todos têm medo, não vou pegar. Ele vai e volta. Só que quando ele vai atacar Shere Khan, ele olha para trás, a mata está em fogo, porque o filme vai mostrando que à medida que ele vai entrando dentro da mata, vai caindo centenas. Assim é a língua. Você pensa que ela não mata, mas ela vai soltando centelhas. Quando você olha para trás, a destruição está dando. Inclusive, os próprios amigos de Mowgli quase que morrem por causa do incêndio. Assim a língua faz as nossas vidas. Conseguimos destruir não só aqueles que achamos que é o nosso inimigo, mas também os próprios amigos, por conta da falta de domínio que muitas vezes nós não temos com a nossa língua. Ela é terrível. Veja que Tiago vai dizer assim:
deixando de frear a língua. Frear aqui, Tiago vai tratar isso depois no capítulo 3, a ideia de frear é alguém que está no cavalo, né, e coloca aqueles instrumentos para estar segurando, para estar freando, para estar guiando a língua. Então a palavra frear ou refrear significa exercer controle sobre o cavalo, pisando no freio e pitando, para dessa forma frear a corrida do cavalo. Essa mesma ideia é contida lá no Salmo. Abra aí para mim, por favor. Salmo 32, verso 9. Salmo 32, verso 9. Essa ideia de frear esse pequeno instrumento que faz um mal terrível, não só nas nossas vidas, mas também na vida das pessoas. Salmos 32, verso 9. Salmos 32, verso 9 diz assim: não sejais como um cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabeças são dominados. A ideia é essa: frear, segurar, domar esse pequeno instrumento que nós temos. Então o objetivo de Tiago, portanto, é fazer a distinção entre os verdadeiros adoradores e os hipócritas, que estão inchados de orgulho farisaico, que buscam louvor criticando o defeito dos outros. Eu dou aula na escola e acontece muito isso. Às vezes o pessoal está conversando e eu digo assim: fulano, para de conversar. Aí ele diz assim: ô tio, mas por que o senhor não fala? Por que o senhor não fala com Beltrano, que está falando também? Eu digo assim: você não consegue frear sua língua não, você cometeu 2 pecados, digo assim, 2 erros. Primeiro, está falando essa aula. Segundo, você não assume o seu erro e diz: ah, fulano é um típico do fariseu, daquele que não domina a língua. Ele não consegue olhar para ele: eu estou errado, realmente eu preciso corrigir, mas não, fulano está fazendo também, porque você não fala com ele. É nisso que Tiago está tratando aqui. Nós devemos frear a nossa língua. Por quê? Quem não refreia a sua língua está enganando o próprio coração, enganando a si mesmo. Tiago já havia advertido isso, o auto-engano, lá no capítulo 1 e no verso 6. Um coração que se engana desvia-se de Deus e da verdade. O auto-engano aconteceu porque a pessoa não observou os sinais de que algo estava errado, como a falta de controle da língua. A verdade a respeito de quem não refreia a língua é que a sua religião é vã. Se uma pessoa não consegue controlar sua língua, sua religião não tem valor. A língua rebelde presta a mentira, maldição, falso juramento, depreciação, a linguagem louca. Tiago sabe que muitas pessoas realizam mecanicamente as tarefas a serviço de Deus, que sua fala ou seu falar as entrega que não estão servindo a Deus verdadeiramente. Sua religião é superficial, e mesmo que essa pessoa não perceba, por meio de suas palavras e ações, ou falta delas, elas enganam a si mesmo e sua religião é falsa. Veja, tem coisas que parece que a gente tem carta branca, tem pelo menos em dois pontos na vida cristã. Eu vejo, conversando, que parece que a gente tem carta branca para fazer tudo o que o criado faz e legitimar como certo. Uma na política. Agora as coisas parecem que diminuíram mais, os crentes já tiraram o coraçãozinho, já é lá. Mas na época da eleição, irmãos, eram coisas absurdas que eu vi no grupo do WhatsApp. Palavras outras, palavras que não edificavam, e política assim. Crente vai receber alguns. Outro é no futebol. Parece que no futebol vale tudo. Xingamento. Tudo. Você não consegue frear a língua. Certos tipos de brincadeira que você diz com o irmão. Então Tiago está dizendo assim: cuidado. Se você realmente é crente, freie, refreie, segure a sua língua. O resultado correto da religião verdadeira será o exercício do cuidado para que as palavras que falamos sejam conforme Deus diz que deve ser. Porque
que ele usa aqui é aquilo que é inútil, aquilo que não traz edificação, aquilo que traz só prejuízo para aqueles que estão ouvindo. Então, quais são as características da falsa religião, do falso evangelho? Primeiro é o formalismo, servir a Deus só por aparência e não de coração. Lógico que o externar tem que vir do nosso coração, essas coisas são juntas. Você pode ser formal, mas não está vindo do coração, certo? E a falsa religião também, ela é caracterizada pela falta de domínio da língua. E agora, qual é a característica da verdadeira religião que Tiago apresenta aqui? Tiago vai apresentar duas características também. Primeiro é o cuidado social, e depois guardar da corrupção do mundo. E aqui nós devemos ter muito cuidado. Por quê? A gente vê muito igrejas se transformando em ONGs e achando que são igrejas. Esses dias mesmo teve uma reunião conversando com um rapaz, e ele falando que a igreja tem que ser relevante na sociedade, que a igreja tem que ser feita, isso é relevante. E eu vi onde é que essa relevância ia chegar. Estava esperando, você está confundindo. Veja, ainda que a igreja ela seja deficiente, ela possa estar pecando e não estar ajudando, socorrendo, mas isso não caracteriza uma verdadeira igreja ou uma falsa igreja. Eu disse aí, a verdadeira igreja, ela se preocupa com a pregação da palavra. Essa pregação tem que mover os crentes a segurar a língua e mover os crentes também a fazer o quê? Ações sociais. Mas a igreja não é ação social. A igreja não é ONG. Tiago vai dizer que religião pura e sem mácula para o nosso Deus Pai é. Veja que Tiago diz Deus Pai. Por que isso? Porque ele imediatamente introduz o conceito de família. Igreja é muito mais do que simplesmente um ajuntamento do povo de Deus. Além disso, nós somos também família do povo de Deus. Nós somos, é por isso que quando Paulo vai tratar para Timóteo, abre aí, capítulo 5 da primeira carta de Timóteo. Porque às vezes nós padecemos assim, às vezes a gente coloca o nosso irmão, nossos familiares, sangue, acima do nosso irmão da fé. E biblicamente é o contrário. Nossos irmãos da fé têm um vínculo muito maior do que os nossos irmãos simplesmente sanguíneos, porque é o vínculo que está em Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai dizer assim, ó, na primeira carta de Timóteo, capítulo 5. Veja, não repreendas o homem idoso, antes exorta como pai. Veja, esse homem idoso não é simplesmente um idoso da igreja, ele é um pai. É um vínculo familiar. As mulheres idosas, como mães. As moças, como irmãs. Com toda a pureza. É um vínculo familiar. Então, quando Tiago diz aqui que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, ele está dizendo assim: nós somos família da fé, nós somos irmãos, somos filhos de Deus, porque Ele é nosso Pai. Deus espera que tenhamos o devido respeito e amor para com Ele e para com os nossos irmãos e irmãs na casa de Deus e para com todas as pessoas. Dentro da família de Deus, o amor é uma característica prevalecente, pois o próprio Deus é amor e Deus dá o exemplo de como cuida dos necessitados, principalmente no Antigo Testamento, órfãos, viúvas, estrangeiros e os necessitados, os pobres. Deus sempre se preocupou. Ainda acabou de ouvir o presidente Danilo lendo isso, né? Que as leis vinham sim para o povo de Deus e também para o estrangeiro. Por quê? Porque Deus vai dizer em vários textos: vocês foram estrangeiros, vocês viram que é o estrangeiro que padece. Eu não quero que vocês façam isso com os estrangeiros, que vocês cuidem dos estrangeiros. Então Deus sempre se preocupou. Nós não precisamos de Marx para dizer que a igreja precisa cuidar do necessitado. Nós não precisamos da teologia da libertação para dizer que a igreja precisa cuidar das viúvas. Nós não precisamos da teologia da missão integral para dizer que a igreja tem que ter um papel atuante de alguma forma na sociedade. Não precisamos não. A palavra de Deus diz isso, que a igreja ela é baluarte da verdade.
mas também ela deve se preocupar, como o Tiago está dizendo aqui, certo? Uma religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. O que nós precisamos, irmãos, não é de teorias marxistas e qualquer outra coisa. O que nós precisamos é da palavra de Deus para guiar as nossas vidas. Então, Deus dá um exemplo. Ele espera que seus filhos também façam isso, cuidar dos órfãos de necessidade. Se seguir o exemplo de Deus, demonstrarão uma religião pura e sem mácula. Esses dois adjetivos mostram o aspecto positivo, pura, e o negativo, sem mácula. Juntas denotam a essência da religião e como colocamos em prática a nossa religião. Tiago oferece dois exemplos, como nós falamos aqui. Primeiro, as circunstâncias sociais e as condições da sua época. Cuidar dos órfãos e das viúvas em sua aflição. Era muito comum, não é? E hoje ainda assim, as viúvas, os órfãos, padecerem, terem condições que mereçam um olhar mais atento da junta diaconal, da igreja, para socorrer a necessidade desses irmãos. Ainda que eles não tenham necessidades financeiras, mas eles têm necessidade emocional, e você está lá fazendo visita, acompanhando, cuidando, certo? Deus exorta o povo dele a serem protetores e provedores dos órfãos e das viúvas. Deuteronômio, capítulo 14, verso 29, diz assim a palavra do nosso Deus. Deuteronômio, capítulo 14, verso 9. Então virão levitas, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então Deus é um Deus que se preocupa com os necessitados, e Ele está expondo aqui, através de Tiago, do Espírito Santo, o Senhor Tiago, para que também nós, nesta manhã, venhamos a nos preocupar com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados nas suas tribulações. Mas veja que se Tiago parasse só aqui, qualquer um faz isso. Tem uma igreja batista, aqui no certo local, que ela tem um trabalho no interior, e a gente não sabia que implantar uma igreja lá, né? Nesse interior, uma região muito difícil lá, bem distante mesmo, como se fosse assim, grosso modo, né? Era um subúrbio da cidade, terrível local, terrível, constituição, terrível. Quando a gente chega lá, já tem igreja, a igreja batista, tal local. A gente foi lá, era uma ONG. Era uma ONG, não tinha muito, era só distribuir alimento. Ela disse, pronto, é aqui que a gente vai plantar a igreja. Esse local aqui, porque aqui não tem igreja. Porque se Tiago parasse só aqui, ele estava dizendo assim, é uma ONG, mas veja o que ele diz, a segunda parte, porque é uma religião verdadeira. Assim mesmo, guardasse incontaminado do mundo. Pureza, santidade, é o segundo exemplo que Tiago dá aqui. Apesar de Tiago pedir que nos envolvamos com a sociedade, ajudando necessitados ao nosso redor, ao mesmo tempo Tiago nos adverte para que nos afastemos do mundo pecaminoso. Precisamos nos isolar do mundo? Não. Estamos sempre nele, mas não somos dele, do mundo. Assim, não devemos imitar os modos do mundo. Pelo contrário, devemos praticar retidão. Ao escrever sobre a vida de Cristo e o fim do mundo, Pedro diz: por esta razão, pois, amados, esperando esta coisa, empenhai-vos por ser achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. De certa maneira, Tiago repete o que disse antes: livres de toda sujeira moral e de todo mal. Está lá em Tiago, capítulo 1, verso 21. Os membros da família de Deus têm a palavra santa escrita em sua testa. Eles sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus.
os filhos de Deus servem a Deus em verdade e com sinceridade. Então Tiago ele vai dar um passo além. Ele não está apenas dizendo que nós devemos nos preocupar com essas questões que é tão falada hoje, né? De assistência social, às vezes ser relevante, mas às vezes a igreja quer ser relevante simplesmente nos aspectos sociais. Tem mutirão para aquilo, mutirão para cortar cabelo, mutirão para um monte de coisa, mas não tem a preocupação em ensinar a pregação, a verdade de Deus e chamar o povo de Deus para viver uma vida de santidade e se afastar do mundo. Esse dia, só para você ter uma ideia, eu vi alguém envolvido com esse movimento de relevância da igreja. Ele disse assim: o Deus de Israel, veja a sutileza, o Deus de Israel, que fez um pacto com Israel, que ama o seu povo, ele também diz em sua palavra que ele ama todos os homossexuais. Veja, é muito sutil isso. De que forma Deus ama os homossexuais? Ele não diz, mas pelo contexto da fala maior, é que Deus tem amor, certo? Os homossexuais está falando daqueles que têm o sentimento, mas não a prática em si. Aí, porque no finalzinho ele diz: são os crentes homossexuais. Isso é uma fundação em Deus. Veja comigo. Pensa bem, se eu não sou um adúltero, porque eu não pratico adultério, mas eu sou um adúltero do pensamento, Jesus disse que isso era pecado ou não? Como é que eu posso dizer que eu não sou homossexual porque eu não pratico? Mas esse pensamento que eu tenho, eu não preciso lutar com isso. Se nós somos crentes, o processo de mortificação, cada dia mais, nós vamos ter que mortificar os nossos desejos. Faça que seja pecaminosos. É por isso que muitas vezes, irmão, eu vejo alguém dizendo assim, combatendo a questão dessas práticas, né, homossexuais, essas práticas que são desviando da palavra de Deus. Aí diz assim: olha, você é menino. Às vezes o cara é descrente. Você é menino, tem que gostar de menina. Aí eu digo assim: não precisa não, porque Paulo vai dizer que tem celibato. Ele não precisa gostar. Até o bom celibato, primeiro erro. Segundo, o que ele precisa não é gostar de menina não, porque ele precisa se converter e amar o Senhor Jesus Cristo. Porque você apenas vai mudar o estado dele, de alguém que não gostava e que gostava. Mas isso não é se manter puro. Manter puro, primeiramente, é estar vinculado ao senhorio de Jesus Cristo. Alguém pode gostar, alguém pode amar uma mulher e ir para o inferno. Alguém pode nunca ter desejo para uma mulher, como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 7, e ser um dom que Deus deu para servir melhor a igreja de Cristo e ser um crente. O que a igreja precisa aprender é com a palavra de Deus, aquilo que é manter puro das coisas contaminadas do mundo. Então, às vezes, o mundo tem sutileza, que às vezes a gente abraça pelo, mas isso é o movimento conservador. Isso, nós não precisamos de movimento nenhum. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. É ela que dá orientação daquilo que é ser um jovem puro, daquilo que é ser um homem puro, daquilo que é ser uma mulher pura, e não movimentos estranhos à palavra de Deus. Então, pobres, solitários, que não têm proteção, são objetos especiais da compaixão de Deus. Também, a Bíblia não só se preocupa com isso, como eu falei, mas a Bíblia se preocupa na questão da pureza. J. Parker explica que o termo sem mácula, ele diz que é usado para expressar a pureza de Cristo como sumo sacerdote, da nossa herança celestial, das relações sexuais dentro do casamento e da prática da religião. O que é afirmado em cada uma de suas aplicações é a ausência de qualquer coisa que poderia constituir culpa diante de Deus. Então, se nós somos sem mácula, somos puros. Isso é uma ausência de qualquer coisa que poderia constituir culpa diante de Deus. Lembrando que isso nós só conseguimos por causa da obra perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não consegue dominar a língua simplesmente pelos seus esforços.
nós só conseguimos dominar a língua porque nós temos o Espírito Santo. Nós podemos buscá-lo, pedir a santificação e através da palavra, ele atuando em nossos corações para ter o domínio. A palavra sendo pregada, então no nosso coração, domínio da língua, exercício das obras de misericórdia, mas acima de tudo, se manter puro nas questões imundas que este mundo estão aí propagando. Hoje, irmãos, e aqui eu termino, hoje há uma mudança nos colégios, nas academias e nas propagandas. Antes o cristão era visto como alguém extremamente moralista. Você poderia ver, os mais antigos sabem disso. Não é crente, só quer ser o certinho, só quer ser o moralista. Hoje a situação mudou. Nós somos tidos hoje como imorais. Porque o que é moral é o que está acontecendo no mundo. Pode perceber, Tim Keller, ele tem 2 livros que ele trata sobre isso. No primeiro, ele mostra os argumentos para se provar a existência de Deus, a questão da moralidade. Só que o segundo livro, lançado pela Vida Nova, todos dois já tem em português, ele percebe em 2006, 2002 a 2006, essa mudança, que o cristianismo agora não estava sendo mais tratado como aquilo que era moral, mas aquilo que era imoral. Então a discussão, vocês podem perceber, toda discussão que tem um crente defendendo que aborto é errado, isso é imoral, porque as mulheres têm o direito de escolha. Você é um homem, você está assim, você não, eu sou, quem disse eu sou mulher, você é imoral, você não aceita, porque isso, mas aquilo que o mundo chama de imoralidade, a Bíblia diz que a igreja foi chamada para ser coluna, não baluarte da moralidade, mas coluna e baluarte da verdade. E a verdade envolve aquilo que Deus diz na sua palavra sobre as questões morais expressas nos 10 mandamentos. Que Deus aplique essa verdade em nossos corações e que nesta manhã nós possamos frear esse pequeno instrumento, esse pequeno órgão chamado língua, que tanto mal tem feito na vida de muitos crentes. Que Deus abençoe.